profissional brasileiro da área é visto lá fora? Lendo, eu não tive a oportunidade de sair ainda, apesar de vários convites. Porque eu gosto de morar na Amazônia, minha família está aqui, eu optei por fazer minha carreira aqui, e foi uma escolha pessoal, e eu não me arrependo, tá? Mas eu tenho muitos alunos e colegas, como o Elinaldo falou, que já saíram, não só do Pará, foram para regiões centro-oeste, né, São Paulo, Floripa, né, sul do Brasil, como tenho colegas que saíram do país, né? Tem colega meu que está em Portugal, tem colega meu que está no Canadá. Então, assim, eu percebo que o profissional brasileiro é muito bem visto na área de TI lá fora, porque nós costumamos a resolver os problemas de forma muito criativa, né? E as pessoas lá de fora dão muito valor para isso. Mas tem uma coisa que empaca muito a vida do brasileiro, que é a língua lendo, né? Para você trabalhar com o mercado externo, normalmente eles vão te pedir pelo menos o inglês fluente. Então, eu já vi muita gente deixar de fazer essa transição de carreira para o exterior por causa da língua, né? Então, se você pretende... Hoje em dia, também, se a gente pensar bem, lendo pela pandemia, o trabalho remoto está institucionalizado. As pessoas não precisam mais se mudar para trabalhar para uma empresa no Canadá, nem para uma empresa na Índia. O cara pode te contratar tu trabalhando no Brasil, desde que você tenha uma boa conexão de internet e cumpra seus prazos. Então, eu acho que é uma coisa que no futuro vai estar cada vez mais clara, é a gente trabalhando nessas várias empresas em qualquer lugar do mundo, né? E o profissional brasileiro, se souber atuar solucionando problemas, ele vai conseguir se adequar a qualquer negócio. Eu ia falar que uma profissão que ainda não está regulamentada, mas que já está bastante em evidência aí, até mesmo no mundo do empreendedorismo, né? Que são os nômades digitais. Então, eles podem ir de qualquer lugar, eles podem trabalhar. Basta ter o seu computador, sua internet, eles podem trabalhar em qualquer lugar. Então, eles dizem, não é no que eu vou trabalhar, é onde eu vou trabalhar, Onde que eu eles vou dizem. trabalhar, né? Então, hoje, com a pandemia, isso acelerou bastante, né? A maioria das empresas de telemarketing, por exemplo, dos Estados Unidos, não contratam mais norte-americanos, eles contratam indianos, né? E aí, porque é mais barato, mão de obra mais barata, mas eles falam inglês fluente, e aí é um mercado muito o inglês emergente, né? aquele inglês assim, bem Porque tem um sotaque, né, indiano. Linaldo? Mas dá para entender. Então, assim, você tem esse mercado aí se abrindo. Tem lugares que vocês, por exemplo, eu vou dar uma. Eu li um artigo que uma amiga minha me mandou, né? Ela disse assim: sabe onde tem muita mulher, né, na computação? Eu digo, onde? Onde é que elas estão se formando? Na Arábia Saudita. Eu digo, como assim? Sério? Porra, eu só tenho palavrão, né? Como assim? Aqui no Brasil ninguém anda de burca e quase não tem nenhuma mulher fazendo curso de computação, e lá fora, porque lá existem as universidades só para mulheres. Uhum. E aí elas estão entrando com tudo no mercado de tecnologia porque elas podem trabalhar em casa, entendeu? E elas têm se formado às pencas na Arábia, e elas estão trabalhando demais nessa área, atuando demais nessa área. Né? Olha, vendo umas Game Jams do ano passado, a gente estava vendo exatamente umas fotos lá do Oriente, e tinha muita mulher mesmo. Muita mulher na área de TI. O que é engraçado nesse sentido, né? O nosso preconceito, né? Porque a gente tem uma ideia que, a mulher não estuda. Nas fotos, né, que eles aparece lá um grupo onde tem só os homens e o outro lá só com as mulheres. Tem as mulheres. Então, nas fotos da Jam do ano passado, dava para ver isso aí muito claro ali, estava muito nítido de que existe uma segregação. Né? Não, isso é da religião, isso é cultural deles. Isso é cultural. Mas isso não impede que as mulheres estejam acessando esse mercado, entendeu, Elinaldo? Elas estão tendo essa oportunidade, até porque existem universidades que é só para mulheres lá. Aqui no Brasil, nós temos a maior liberdade do mundo, né? E as meninas não estão escolhendo ir para esse caminho. E aí, o que é que acontece? Nós temos uma defasagem no mercado de estatística, vamos dizer assim, que um déficit aí de, sei lá, para 2019, os últimos estudos que tinha era que mais de 620 mil vagas de TI iam ficar em aberto, porque as universidades não estão formando
número suficiente de pessoas para preencher essas vagas, caso vocês não estejam acompanhando. Com a questão da pandemia que surgiu em 2020, eu não sei como é que tá as estatísticas agora, mas deve estar muito pior, né? Porque o negócio aumentou o volume de serviço, de trabalho, e não tem mão de obra qualificada para trabalhar com TI. Nem os homens estão dando conta, entendeu? Aí quando o pessoal fala assim, esses programas que incentivam a mulher, isso aí é feminismo. Não, gente, é capitalismo mesmo. Esses programas não surgiram só pela minha cabeça. Esses programas surgiram desde de empresas como a Microsoft, que fez uma pesquisa em 2017 na Europa para entender por que as mulheres... Porque não é só Brasil que pouca mulher se forma, não. Na Europa também é baixíssimo o número de mulheres na área de computação e de exatas. E nos Estados Unidos também. Né? Então, a Google, a Microsoft, grandes empresas começaram a fazer pesquisas querendo saber por que isso estava acontecendo. E aí eles viram a questão cultural, porque a família não incentiva, né? Não, isso aí é só homem que faz. Não vai para essa área, não. Vai fazer enfermagem, né? Vai fazer... Tudo bem, enfermagem também está ganhando dinheiro hoje em dia. Mas os caras dão qualquer outro caminho para a mulher que não seja uma área que, entre aspas, é majoritariamente masculina. Que no início não era, porque se a gente for ver na década de 70 aqui no Brasil, as turmas que se formavam em computação era 50% mulher, 50% homem, porque elas vinham da matemática, que foram os primeiros cursos que migraram para a computação, foi a galera da matemática. Pô, eu lembro da nossa coordenadora, que ela é matemática, né? Pois é. E aí depois, na década de 80, eu acho que as propagandas, a popularização do computador, aquela ideia estereotipada do sou nerdinho, gordinho, que não falo com ninguém, só eu que sei programar. Aí as pessoas começaram a achar que era só esse tipo de pessoa que trabalhava com programação. Então, não, gente, tem programador de tudo quanto é jeito. Pode ser gordinho, baixinho, preto, branco, amarelo, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser trans, pode ser... A ideia é que quanto mais pessoas diferentes entrarem na programação, melhores serviços a gente vai poder oferecer para a população, que também é diversa. As empresas elas estão tentando mudar um pouco isso, né? Elas Essas estão fazendo empresas programas, hoje, né? elas buscam isso, Elinaldo. Tem empresas de consultoria do Canadá que já identificaram que em equipes que a diversidade é maior, você consegue produzir 20% a mais do que outras empresas. Então, a produtividade aumenta em 20%. O lucro das empresas aumenta em 20% em equipes mais diversas. Então, esse movimento da diversidade na área de TI não é à toa, gente. Não é uma coisa de ideia de... Não, isso é capitalismo, isso é ganhar dinheiro, isso é colocar a gente no mercado para trabalhar. E tem alguém que perguntou aqui, o Lendo de novo perguntou, né? Como é que vai ficar a revolução da indústria 4.0, se a gente acha que vai dar certo, se as pessoas vão se tornar mais um. Olha, Lendo, é um caminho sem volta, cara. A computação, ela está tomando conta de todas as áreas. Você vai para a saúde, computador. Você vai para um banco, computador. Se o sistema cai, você não é atendido, tá? A maioria dos serviços hoje migraram para a internet, né? Um monte de gente tinha medo de usar compras pela internet, né, Elinaldo? A gente sabe. Hoje em dia, com a pandemia, todo mundo já usou um iFood, um iMac, tudo, né? Todos os AI da vida que vocês podem imaginar, a galera tá usando. As pessoas estão tendo que aprender a usar isso aí. Não é um caminho sem volta de fato, mas eu não vou negar para você, não é todo mundo que vai ficar um, porque existe um apartheid digital, como a gente conversou, né? Existem as pessoas que não estão tendo acesso a essas tecnologias, que não têm acesso a esse conhecimento e que, infelizmente, vão ficar à margem do mercado. Há uma estatística muito interessante que a ONU fez, que diz que 90% das profissões do futuro vão depender de conhecimentos em STEM. O que é STEM? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática e as artes, né? Então, assim, 90% das... Porque a gente está num momento, como o Elinaldo falou, de migração aí, né? A gente está com o impacto da pandemia, a gente está vendo como é que o mundo vai ficar, a gente tem um processo que vai demorar um pouquinho, mas, assim, muita profissão que a gente conhece já acabou, outras vão acabar, né? E as próprias universidades, a educação vai ter que se movimentar nessa mudança.
E isso vai impactar o mercado, com certeza. E aí, não é infelizmente, né? Infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas não vão ter esse acesso, mas que vai ser quase necessário as pessoas terem um mínimo de conhecimento de alfabetização digital para poder ter emprego no futuro. Porque dificilmente vai ter um emprego que não use isso. Se você for trabalhar na agroindústria, cara, estão trocando pessoas que faziam colheita por uma colheitadora automática, industrial. O cara só precisa saber mexer ali no computador, programar, fazer. Os drones já fazem toda a avaliação da área de pasto. Então, gente, é isso. E é mais barato para o cara pagar para uma máquina fazer. A máquina não fica doente, a máquina não tem férias, a máquina. Mas a máquina não faz sozinha, você está entendendo, Lendo? Precisa de alguém para programar a máquina. E aí, essa pessoa que tem que estar na frente da máquina tem que ter um conhecimento que exige qualificação. Por isso que essas pessoas precisam aprender. A gente precisa alfabetizar digitalmente essas pessoas para que elas tenham essa entrada no mercado, porque vai ser difícil.